Oi pessoal, tudo bem? Continuando aqui com os nossos áudios sobre os livros Happy House e na Black Planet, Introdução à Subcultura Gótica, volumes 1 e 2. Vamos partir para a segunda partezinha do primeiro capítulo do primeiro livro, que é sobre o assunto o que é bricolagem subcultural e o que é homologia subcultural. É importante entender esses conceitos para entender claramente a diferença entre subcultura e cultura e principalmente entre subcultura e tribo, que é uma coisa completamente diferente, né? Então vamos lá. A melhor forma de explicar esses dois conceitos é através de uma metáfora e um exemplo. Depois explico o conceito. Sobre bricolagem, é a formação, digamos, de um novo jogo a partir de peças que já existem de jogos anteriores. Só que a gente não está falando de jogo, a gente está falando de elementos culturais diversos, como música, poesia, roupa, maquiagem, dança, etc., comportamento, certo? Então, por exemplo, você pode pegar xadrez e com as peças do xadrez jogar dama. Você está fazendo um outro jogo. Ou, melhor, o que é uma bricolagem mais exatamente, você pode pegar peças de xadrez, dama, paciência, uno, um tabuleiro de gamão ou de outra coisa, ou jogos de outras culturas, digamos assim, e montar um novo jogo completamente diferente a partir dessas peças. E esse jogo vai ter um novo significado, um novo nexo e uma outra forma de jogar, tá? Eu não estou usando essa metáfora do jogo por acaso, né? No seu livro de 1938, o historiador Johann Huizinga, ou Huizinga, não sei exatamente como pronuncia isso, nunca descobri, mas o livro é excelente. Escreveu o livro famoso Homo Ludens, que em bom português seria o homem, ou o ser humano, desculpe, o ser humano lúdico, ou seja, que brinca, que joga, que atua. É curioso porque a palavra play, em inglês, tem esses três sentidos, de jogar, de brincar e atuar, como no teatro. E a cultura tem muito a ver com isso. Ele compara também a palavra Spiel, em alemão, que tem sentidos próximos a play. Então, a constituição de uma subcultura, e até das culturas tradicionais, são feitas a partir de elementos de outras culturas, constituindo um novo sistema, um novo jogo, certo? Entendido isso? Assim, a mesma peça vai ter, digamos, modos de jogo e significados diferentes em jogos diferentes, da mesma forma que um elemento cultural vai ter significados e modo de uso, digamos assim, valor diferentes em culturas e subculturas diferentes. Como eu já escrevi no próprio livro, não adianta você saber tudo sobre águia para querer dizer o que significa águia em culturas diferentes, porque em cada cultura o símbolo águia vai ter um peso, um significado diferente, certo? O antropólogo Claude Lévi-Strauss, também essencial no século XX, com seu livro O Pensamento Selvagem e muitos outros, né? Ele definiu elementos sobre isso, sobre a bricolagem, a partir de jogo e várias das questões. Ele aponta que também esses sistemas formados por bricolagem eles não ficam estáveis, né? De acordo com como muda uma cultura ao longo do tempo, vão se gerar mudanças nos mitos. Então, mesmo os mitos de uma cultura viva vão mudar de acordo com a mudança dessa sociedade. Mas a gente entra em outro assunto já, né? Já entendemos que bricolagem é a formação de uma nova cultura ou subcultura a partir de elementos que já existiam em culturas anteriores, certo? Vamos falar agora sobre homologia, que é outra parte dessa questão. Homologia é o estudo de partes semelhantes de uma cultura que são diferentes e tentam remeter a um significado em comum. É mais fácil entender isso dando exemplos e depois dando uma definição. Vamos começar, por exemplo, pelo estilo da subcultura IBM, né, os Rivet Heads, né, que curtem não só IBM, claro, não existe mais subcultura IBM, digamos assim, a gente chama de Rivet Heads, certo?
tem historicamente um discurso ligado à estética militar marcial, ou do homem marcializado no trabalho industrial. Isso fica claro na estética dos elementos musicais, visuais das bandas, iconografia e material gráfico. As letras também são curtas e simulam slogans. Símbolos políticos são muito usados. É comum um discurso distópico, uma utopia negativa, né? E o uso farto de roupas camufladas ou uniformes, ou roupas de trabalho, né? Da mesma forma, máquinas de produção industrial ou destruição industrial são fetichizadas. Uniformes podem ser de trabalhadores ou militares, certo? Aí tem várias outras características similares. E também mostra por que também o cybergoth foge desse padrão e é comparado com o gótico, certo? Por quê? Porque foge desse estilo de homologia tradicional do Rivet Head, tão comum entre grupos que curtem IBM. Tá? Outro tipo é o de homologia que nós temos os skinheads. O Stuart Hall, um grande pesquisador, antropólogo e sociólogo do século XX, escreveu sobre os skinheads num livro famoso, que é Resistência através de Rituais, né, em 1969, ou seja, os skinheads originais, da primeira leva, tá? Não confundem com os outros dos anos 70. Stuart Hall comentou que as botas, os suspensórios, o cabelo raspado só foram considerados apropriados e, consequentemente, significativos porque eles comunicavam as qualidades desejadas, como dureza, masculinidade e a classe trabalhadora local. Dessa forma, os objetos simbólicos, roupa, aparência, linguagem, ocasiões de ritual, estilos, interação, música, foram feitos para formar uma unidade com as relações, situações e experiência do grupo, certo? Ele escreveu isso já em 76, sobre os skinheads originais de 69, certo? Esse é mais um exemplo. Outro exemplo de homologia é o caso do punk de 77, que é citado pelo Dick Habd, autor do importante livro Moda de Subculturas, o significado do estilo, que é fundamental para o estudo das subculturas. Ele comentou que havia uma relação homológica entre as roupas toscamente remendadas, o cuspir, o vomitar, o formato dos fanzines, as poses insurgentes e a música conduzida freneticamente. Ele escreveu isso em 1979 já. Ou seja, tudo que for muito elaborado e planejado é geralmente rejeitado no plano de discurso estético punk. É comum que no gótico a gente tem historicamente um discurso homológico também diferente. Ou seja, cada subcultura constrói um sistema estético simbólico que integra suas partes, e cada parte significa o todo desse discurso. O estilo gótico, por exemplo, tem, historicamente, um discurso de rejeição dos encantos com o presente, idealização do passado, certo? Então, a subversão do estilo gótico percorre outros caminhos. Temos um discurso de ligação com uma estética lunar, do que nós consideramos lunar no Ocidente, ou no Oriente se chama muito de Ying, né, nos símbolos mais recorrentes. Isso fica claro em elementos musicais, visuais das bandas, obras literárias. Os elementos lunares geralmente são associados à lua, noite, escuro, o mar que é incontrolável, a parte dos sentimentos e do inconsciente desconhecido de cada pessoa, certo? E esses símbolos recorrentes são usados e organizados em torno dos eixos como o sombrio e o macabro, o feminino e o ambíguo, e outros que eu comento em outra parte do livro que eu vou comentar mais adiante, certo? Então, por comparação, também temos uma comparação uma apologia à cultura erudita como valor. Isso não quer dizer que todo gótico seja culto, mas sim que é um discurso de valorização disso, certo? É diferente de culturas que, por exemplo, como a punk e algumas outras, que têm um discurso de simplicidade e de negação de discursos teóricos e culturais mais elaborados e refinados, certo? Não estou dizendo que as culturas têm um valor de significado cultural diferente. Estou dizendo que elas têm discursos diferentes em relação à elaboração, à forma da cultura refinada. Elas se constituem fazendo esse discurso diferenciado, certo? Assim, o heavy metal também tem outro sistema homológico, né? O hip hop tem outro, enfim. O grunge tem outro, o emo tem outro.
daria para falar infinitamente sobre os sistemas homológicos de cada subcultura. Eu vou encerrar aqui com a definição do Paul Willis, que fez em 1978, que dá a definição exata de tudo que eu falei aqui como exemplo. O Paul Willis aplicou a palavra homologia a uma subcultura no seu estudo dos hippies e motociclistas, usando o termo para descrever a relação adequação simbólica entre os valores e o estilo de vida de um grupo, sua experiência subjetiva e as formas musicais que este grupo usa para expressar ou reforçar o que considera importante. No texto Cultura Profana, Profane Culture, Willis mostra a estrutura interna de qualquer subcultura é caracterizada por uma extrema ordenação, cada parte é organicamente relacionada a outras partes e através da adequação entre elas que os membros de uma subcultura entendem o sentido do mundo, citado por Dick Habich em 1979 no livro Moda de Subculturas. Assim, podemos entender que esse sistema homológico é como uma forma de ver o mundo, é um tipo de óculos através do qual a pessoa que pertence a uma subcultura se vê e enxerga o mundo. De certa forma, vestir esses óculos, digamos assim, se identificar com essa forma de ver o mundo, de se ver nesse mundo, é o que é se identificar com uma subcultura de forma predominante na sua vida, certo? É isso aí, já explicamos algo bastante complexo. Essas definições estão no livro 2, na página 104 e páginas posteriores, certo? E no livro 1, nas páginas 12 e 13, certo? É só baixar lá e consultar se quiser ver isso escrito, realmente. Certo? Então tá, um abraço e em breve novos áudios com as partes seguintes dos livros. Grande abraço.